Voltamos para o segundo e derradeiro bloco do programa Profissionais e Profissões. Estamos aqui no plenário da Câmara Municipal para falar com um advogado especialista, amplamente conhecido no cenário que estamos aqui, e continuando falando dessa nobre arte que é o advogado. Nesse segundo bloco recebemos agora o Dr. Roberto Faro Melo, que é advogado também da Câmara. Tudo bom com o senhor? Tudo bem, Rodrigo. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. É uma honra muito grande ter essa possibilidade de transmitir alguma coisa para as pessoas, para os munícipes, né? E principalmente para aqueles que ou estão estudando ou têm a vontade de exercer a advocacia. Então, te agradeço a possibilidade. É uma satisfação muito grande estar aqui. Muito obrigado. No primeiro bloco, nós conversamos com a doutora Gisele e eu perguntei para ela quais eram as principais características para uma pessoa poder exercer a profissão de advogado. Na sua visão, quais são as principais? Eu acho que, como toda profissão, né, eu acho que você tem que ter sempre o aspecto vocacional, né? Você tem que ter a vontade de ser aquilo, né? Você tem que ter a vontade de exercer aquela profissão, você ter aquela queda para aquele tipo de atividade profissional. Então, é difícil, eu até acho difícil você falar sobre o aspecto de você ter a queda para aquela profissão num país como o nosso, quando às vezes a gente tem que perceber que em muitos casos a pessoa termina fazendo direito, advocacia, vai ser advogado, não que ele tenha uma tendência, uma vocação para aquilo, ele termina fazendo até como consequência de que das universidades, né, dos cursos universitários, eu ainda acho que direito é o mais barato, né? Porque exige não tem laboratórios, não tem cursos, não tem situações técnicas, né? Então, às vezes, muitas das vezes, o jovem vai fazer direito como uma forma de você ter um nível universitário e conseguir uma posição melhor no mercado de trabalho. E às vezes, em alguns casos, ele, se fosse bem observar a tendência, ele seria um engenheiro, um médico, um dentista, né? Só que essas profissões demandam um custo muito alto no nosso país, né? A classe mais baixa, o pessoal com menos poder financeiro, dificilmente consegue galgar essas faculdades mais técnicas. Então, sobram aqueles ramos universitários que são mais baratos para serem cursados. É óbvio que hoje a gente tem uma gama muito maior de profissões, né? Você pega a parte de computação, você pega a parte da própria área de comunicações, da televisão, que também, por conta do mundo, né, da formação da mídia, do país, como um todo, né, tem mercado e terminam gerando dinheiro, né? Você termina ganhando bem. Mas depois de falar esse monte de coisa, para voltar para o que você tinha me perguntado, desculpa, eu acho que é assim, eu acho que para você ser um bom advogado, você tem que ter, antes de mais nada, uma visão social, né? Você tem que ter uma visão social, você tem que ter uma visão do que é justo, do que é injusto, do que é direito, do que não é direito, né? Então você tem que ter uma vocação social, né? A advocacia é a mais bonita das profissões. Eu sou formado pela Faculdade de Direito de Santos, a turma de 1973. Puta, faz tempo para burro, né? Então, eu sou formado em 73 e sempre advoguei. Sempre advoguei. Advogava com meu pai, que já faleceu, meu pai era já um advogado antigo, né? Então advoguei muito tempo com meu pai e depois vim em 1979,
foi aberta a Justiça do Trabalho aqui em Cubatão. E meu pai fazia trabalhista lá em Santos, e eu fazia junto com ele. Então eu vim para Cubatão na inauguração da Justiça do Trabalho, e em 1980, mais ou menos, eu vim para cá, em 1980 para advogar, para fazer Justiça do Trabalho aqui, que era eram duas juntas. Então, eu digo isso porque você tem que ter você tem que ser vocacionado para aquilo, né? É importante se você tiver algum exemplo, algum tipo de, algum parente, alguém que já exerça a profissão, é mais fácil porque te direciona de alguma forma. Porque hoje em dia, eu vou fazer um parênteses, eu acho que eu tenho a impressão que eu baguncei todo o teu roteiro. Não, certo? Pode ficar à vontade. Mas eu queria dizer o seguinte, hoje em dia é muito complicado. A advocacia hoje em dia é uma profissão muito complicada, porque os advogados vêm sofrendo muito por conta de uma política do governo de socializar a advocacia, né? E aí o que acontece? Desenvolvem-se uns programas em que a pessoa não precisa de advogado. Se não advogar a pessoa não precisa de advogado, o advogado também não vai ganhar, entendeu? Então, está muito difícil advogar hoje em dia. A advocacia está muito complicada. O advogado que não tem uma fonte de renda, que não prestou um concurso, que não tem um fixo por mês, ele tem muita dificuldade para sobreviver nesse país. Está muito complicado. Nós estamos o país vive uma crise, e das profissões, aquela que mais é afetada é a advocacia. Primeiro porque existe uma gama de possibilidades de você, dos munícipes, da população, não pagar e conseguir ser atendido. E segundo, que quando você, ainda que pudesse pagar, você num momento de crise, você vai deixar de propor, não propõe agora, propõe mais para frente. Então, as classes profissionais da advocacia estão passando por uma situação muito complicada mesmo. A gente sente e a gente conversa com os colegas e percebe que a gente hoje, você pega, vamos pegar, por exemplo, o Cubatão, né? 80% ou mais dos processos que tramitam na Justiça de Cubatão são do convênio da OAB com a PGE, Procuradoria-Geral do Estado, certo? Estes convênios pagam para o advogado por ação, R$400, R$500. Então, o advogado ele fica refém daquele bendito convênio. Então, o que acontece? Chega no dia 1º, dia 2, é aquela correria para pegar aquelas certidões, para encaminhar para o convênio, você entendeu? Então, e às vezes, o próprio convênio não paga para você, porque diz que atrasou, a certidão está errada. Então, o profissional, coitado, ele fica refém dessa situação. É uma burocracia que não ajuda em nada, entendeu? Não ajuda em nada. E eu espero que as coisas melhorem, mas eu acho que a tendência não é boa. Meu pai, advogar sempre foi difícil, né? Nunca foi fácil. Mas eu me esperava no meu pai. E eu me lembro que meu pai tinha dificuldade, mas ele advogou 40 anos, 50 anos, né? Já faz tempo que eu estou advogando. Mas sempre você conseguiu se manter, né? É uma profissão que você tem dificuldades, mas de uma forma ou de outra, se você trabalhar honestamente, você vai ter dificuldades, mas você vai conseguir. Entendeu? Agora, tudo isso faz parte da advocacia, né?
O senhor falou de formação de novos profissionais, o senhor falou inclusive que tem parentes que atuaram e incentivaram. O senhor na época antigamente não tinha, eu creio que não tinha o ingresso, aquele exame da OAB que hoje é praticado, antes se eu não me engano era um exame oral. O que o senhor identifica? O senhor acha que é necessário o exame da ordem para os advogados? Eu vou para variar, vou fazer uma volta para dizer para você o seguinte, que quando eu me formei, em 73, foi o último ano da faculdade em que o exame de ordem era opcional. Né? A partir de 74, o exame de ordem passou a ser obrigatório. Mas até 73, que foi o ano que eu me formei, era opcional. Se fazia de forma oral, se eu não me engano? Não, depois, quando passou a ser implantado o exame da ordem, você fazia, por exemplo, na Faculdade de Direito de Santos, você fazia lá, na Unim Santos, e havia uma banca composta por 3 advogados, né? E aí você fazia o escrito e depois você tinha o exame oral. Eu mesmo cheguei a participar de algumas bancas de exame oral na Faculdade de Direito de Santos. Não vou dizer que era menos complexo que agora, eu acho que era menos estressante, vamos dizer assim. Eu acho o exame de ordem hoje, com o número de faculdades de direito que existe nesse país, né, que por culpa da política governamental se transformou a universidade numa fonte de lucro e não numa fonte de saber, né, como deveria ser, né? Então, as faculdades têm mais interesse em ganhar dinheiro do que efetivamente transmitir, formar o profissional, muito bem colocado por você. Então, nesse aspecto, eu acho que o exame de ordem é muito bom, porque, pelo menos, ele filtra aqueles que estão menos preparados, mais ou menos preparados, muito embora eu sempre achei, que não é o exame de ordem que vai dizer que você tem competência ou não tem competência para exercer a advocacia. Porque às vezes você passa no exame de ordem da OAB, mas não tem competência para exercer a advocacia. É uma coisa técnica, né? Perfeito. Você estudar ali, conhecer o direito, saber as ações, quais os tipos de ações que vão ser propostas, qual é a defesa, tudo isso faz parte do ensinamento do curso. Só que não é aquilo que vai levar você a exercer bem a sua profissão. Por quê? Para você exercer bem a sua profissão, além daquilo, você tem que ter um sentido social, você tem que ter uma predisposição para exercer aquele mistério, né? Então, eu acho o exame de ordem muito importante na situação do país hoje. Muito embora eu entenda que, às vezes, ele tem umas pegadinhas, né? Tem umas pegadinhas que não tinham necessidade de existir nas provas. Então, às vezes, o tipo de pergunta, ou a forma como é elaborada a pergunta, termina confundindo o examinando e atrapalhando. Eu vou ser sincero para você, eu falo isso sem nenhuma preocupação. Eu não sei se eu passaria no exame de ordem hoje. Tá? Eu falo isso com muita tranquilidade, porque é um negócio tão técnico, tão assim, tão específico, que se eu for fazer exame de ordem, eu não sei se eu passaria. Isso vai de quanto com o que o senhor acabou de falar, não mede a sua competência. O senhor já atingiu um certo patamar dentro da advocacia que hoje o senhor não mediria com o exame da ordem. Então, por isso tudo, eu acho assim, é muito bom que tenha como filtro, como uma forma de você equalizar a qualidade da advocacia, do exercício da advocacia. Mas não significa que quem está fazendo ou quem passou tem efetivamente capacidade de advogar. Porque entre você passar no exame
e ter capacidade de advogar é muito diferente. Quais são as vantagens e as desvantagens dessa profissão? Eu vou começar pelas desvantagens, que é mais fácil. As desvantagens, as desvantagens do exercício da advocacia é a imponderabilidade do ganho, né? Você tem que matar praticamente um leão por dia, como dizem, certo? E tem que ter uma atividade incessante para que você possa ter uma certa estabilidade financeira. É muito difícil. Por isso que o advogado praticamente não tem férias, porque as férias, na verdade, atrapalham o advogado no exercício da profissão, porque aquele advogado que vive do dia a dia, das audiências, dos processos, quanto menos expediente tiver, menos ele ganha. Então é muito difícil, como eu já até tinha dito para você antes, além do que hoje existem tantos empecilhos para você advogar, existe uma tendência tão grande em que a advocacia seja praticamente gratuita, o cartório resolve, o promotor resolve, a conciliação resolve e vai por aí afora, que para o advogado viver da advocacia está muito complicado. Agora, eu sou suspeito para falar das vantagens, porque eu acho que a advocacia é a melhor das profissões. Você convive diretamente com a população, com o cliente, sente os problemas, você tem que ser também um pouco psiquiatra, né? Psicólogo, analista, né? Para conseguir mesurar o problema dos seus clientes. E você tem que ter um pouco de um pouco de tudo. Você tem que ser psicólogo, analista, padre, conciliador, né? E tudo isso é intrínseco à sua formação social, né? Então, acho que a advocacia é a mais bonita das profissões, sobretudo porque ela não... Ninguém é seu patrão, né? É óbvio que você tem o problema da crise, né? Mas a advocacia é uma das poucas profissões que se você quiser trabalhar, se você tiver seu diploma, você aluga uma sala, pega uma mesa, uma cadeira, senta lá, põe a sua placa e vai atender seus clientes, certo? E se amanhã ou depois você falar assim, hoje eu quero viajar, se você tiver condições, lógico, você pode fechar seu escritório, viajar, voltar dali a 2 dias, não vai ter ninguém para dizer para você assim, você não veio, você tinha que vir, entendeu? Então, tudo isso são coisas inerentes à advocacia que dão a ela uma peculiaridade muito boa. A burocracia é o fator que mais atrapalha na profissão? Com certeza, uma das coisas que mais atrapalha. Tirando o governo, o governo como um todo, é uma das coisas que mais atrapalha a advocacia. A advocacia é a burocracia. Por quê? Porque entrava o andamento dos processos, faz com que as ações que poderiam ser resolvidas num prazo relativamente curto sejam resolvidas num prazo muito mais longo, né? Acarreta ainda um número excessivo de papéis quando a gente está caminhando, nós estamos no século XXI, nós estamos praticamente caminhando para uma situação em que não se tenha mais, não se trabalhe mais com papel, com essas coisas. Mas no Brasil a gente continua tendo isso e muita coisa, reconhecimento de firma, não sei o quê, carimbo, selo, essas coisas todas terminam burocratizando a atividade profissional. E não é só do advogado, não, de contador, do contabilista, né, de todo mundo que mexe com papel. Para encerrar, quero que o senhor diga direto ao telespectador ou aquele que, caso eventualmente queira optar por essa profissão. Já agradecendo o senhor pela participação. Diga o que recompensa em ser advogado. Olha, eu acho que recompensa muito. Ser advogado é uma coisa muito bonita. Ser advogado é você saber discernir entre o que é certo e o que é errado. É você saber dar ao seu cliente
o que ele espera dentro daquilo que o direito diz a ele, né? Prevê para ele. E às vezes é saber você dizer aquelas palavras que, ao invés de acirrarem os ânimos, você vai pacificar. Eu digo muito isso, eu falo isso, porque às vezes tem muita situação de casais que estão se separando e pelo menos é uma tendência minha. Eu gosto de sentar com os dois, vamos ter mais uma chance, uma oportunidade, porque a vida em comum tem tantas dificuldades, tem tantas atribulações, que às vezes você precisa de alguém para chegar para o casal e dizer: vamos tentar mais uma vez, né? Vamos dar mais uma chance para vocês serem felizes, né? E o advogado tem um papel muito importante nisso, porque às vezes a palavra do profissional é que vai contribuir para que aquela família tenha continuidade. E quer a gente queira e quer a gente não queira, a família é o esteio da sociedade, né? Então, o advogado, ele é um dos mantenedores da sociedade, do conjunto da sociedade, né? Seja ele o lado que você opte, ou pelo aspecto da família, da manutenção da família, pela manutenção do sistema democrático, né? Pela garantia dos direitos democráticos. Tudo isso, quem faz, quem exerce, quem tem a capacidade de fazer pelas suas ações e pelo aquilo que é inerente a ele, é o advogado, né? Não é à toa que a OAB foi o grande, né, mote, a grande força que carregou as diretas já, né? Quando houve a redemocratização, a Ordem do Advogado do Brasil foi aquela que foi atrás e foi buscar os caminhos mais corretos para fazer. E se hoje a gente vive numa democracia, a OAB tem uma participação importante nisso, muito importante nisso. E a OAB tendo essa participação, quem possibilitou essa participação foram os advogados, por conta da sua formação, por conta da sua dedicação, né? E por conta do seu papel. O artigo 133 da Constituição Federal, o advogado é essencial na administração da justiça, certo? E é verdade, sem o advogado não há justiça, né? Não há direito e não há justiça. Porque todos os avanços sociais que foram feitos nesse país tem o dedo do advogado, tem o pensamento do advogado, a jurisprudência é feita pelo trabalho dos advogados, né? Então, quantas vezes aquela situação, aquele processo, aquele pensamento a respeito daquele assunto vem por anos e anos e o advogado faz um recurso, levanta uma tese e muda uma decisão, né, no país inteiro por conta de um trabalho. Então, o bonito da advocacia, advogar é isso, advogar é você saber escolher os caminhos, né, e você saber contemporizar sempre, né, porque não adianta você querer fazer da advocacia um campo de batalha. Contemporizar as partes, contemporizar com os colegas, contemporizar com os juízes, certo? Porque tudo isso faz parte do exercício da advocacia. Perfeito. Gente, nesse bloco conversamos com o Dr. Roberto Faro Melo, que conhecemos mais um pouquinho dessa vida de advogado, dessa vida atribulada e tão importante para todos nós. Muito obrigado e até o próximo programa.